A paz do Senhor Jesus, amém. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremos-nos e nele exultemos. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as tuas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã, grande a tua fidelidade. Louvado seja Deus. Pai bendito e Pai amado, queremos nesta hora levar as nossas petições diante de Ti, te rendendo graças pela Tua benignidade, pelo Teu favor, e te pedimos em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo a Tua presença, a unção do Teu Espírito Santo nos ensinando, nos instruindo, nos aconselhando, nos guiando em toda a verdade. Abre, Senhor, o nosso entendimento, nos dê a revelação da Tua palavra, em nome de Jesus, amém. A palavra do Senhor nos diz em Mateus capítulo 6, a partir do versículo 25. Assim diz a palavra do Senhor. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo: que comeremos, que beberemos, ou que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta o dia o seu próprio mal. Glória a Deus, louvado seja o nome santo do Senhor. E a primeira coisa que o nosso Pai Celestial fala é: não estejais preocupados com a vida de vocês. E ele ressalta quanto ao que comer ou beber, porque está existindo uma preocupação. E a preocupação, ela dificulta nós reconhecermos o cuidado que Deus tem para conosco, o cuidado de Pai. O Senhor fala aqui nessa palavra que nós devemos atribuir nosso Pai Celestial. Ele cuida de cada um de nós. E nós, confiando nesta palavra, nós vamos nos abster dessa preocupação. E Ele fala para cada um de nós: não é a vida mais que o alimento? Ou seja, nós devemos valorizar a nossa existência, atribuindo a nossa vida ao amor de Deus em ter dado o seu Filho amado Jesus Cristo. Nós tenhamos uma vida de salvação, uma vida saudável, né? A palavra do Senhor nos diz que amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração, com toda a sua alma, com todo o nosso entendimento. Isto institui obediência ao Senhor. Essa é uma forma de nós o amarmos. E nós, vivendo essa vontade de Deus em nossas vidas, faz com que nós tenhamos contentamento no Senhor. Vamos viver o seu reino. Nós vamos primeiramente ser supridos, saciados pelo reino do Senhor. A palavra do Senhor diz: o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo.
Quando o Senhor fala para nós, buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça e as demais coisas vos serão acrescentadas, o Senhor está falando para eu e você, nós buscarmos viver essa vontade, que já está estabelecido no céu e Ele quer que nós vivamos na terra em concordância com a sua palavra. E o Senhor fala, não é o corpo mais que as vestes, que a gente venha valorizar a nossa saúde. A importância de nós termos saúde, de nós sermos saudáveis. Porque quanto para nós comermos e bebermos ou vestirmos, nós precisamos estar saudáveis, nós precisamos de saúde, estarmos saciados com esse reino que o Senhor atribui aos teus filhos. Então o Senhor volta os nossos olhos para que a gente venha dar importância primeiramente à nossa estrutura, à nossa existência, para que a gente desfrute daquilo que Ele nos acrescentar. Mas as preocupações fazem com que a gente olhe primeiro para fora. Porque o contentamento no Senhor, ele faz com que, independente de nós termos algo ou não, a gente se sinta satisfeitos no Senhor. E isso faz com que a gente viva o reino de Deus. E não vamos viver oscilantes, emocionalmente oscilantes, dependente de coisas. A nossa alma, ela sente sede. E primeiramente ela precisa ser saciada por Jesus. Então por isso que nós precisamos buscar primeiro o reino de Deus, sermos supridos pelo Senhor. Precisamos reconhecer que é o Senhor que nos sustenta, que é o Senhor que nos alimenta. A nossa estrutura espiritual, saudável, bem estabelecida, faz com que a gente desfrute de tudo que o Senhor nos acrescenta. E a gente precisa entender. E o Senhor volta os nossos olhos aqui para que a gente observe as aves do céu. Elas não semeiam, elas não colhem, elas não ajuntam em celeiros. Contudo, o nosso Pai Celestial as sustenta. O Senhor, Ele se responsabiliza. Ele cuida, Ele zela. Várias vezes, quando se é colhido um cacho de banana ou tantas outras frutas, quando nós vamos ver as aves, elas já comeram. O Senhor, Ele se responsabiliza, é um princípio do Senhor, é uma verdade do Senhor. Essas coisas que nós devemos prestar atenção. E Ele quer que a gente atribua a Ele total confiança. Ele quer que a gente atribua a Ele fé na sua palavra. Então o Senhor quer e acredite no seu cuidado. E acredite na sua provisão. Ele nos sustenta. Ele quer que a gente venha viver o reino dele. Ele quer que a gente venha viver a sua justiça. Que os seus filhos amados sejam totalmente dependentes dele. Ensinados, instruídos, aconselhados. E as nossas preocupações é apenas um desgaste. Daí ele mostra para nós: porventura não valeis vós mais que as aves? O Senhor quer que a gente reconheça essa paternidade, esse cuidado de pai, de zelo. Ele aqui nesta palavra está dizendo que ele não deixa nós passarmos necessidades. Nós temos que atribuir a nossa total confiança ao Senhor. Nós devemos tomar lugar de filhos. Ele nos sustenta. Há uma preocupação excessiva com o que nós vamos vestir. E ele pede para que a gente observe os lírios do campo. Como eles crescem. Eles não trabalham nem fiam. Nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Olha o que o Senhor está fazendo, abrindo os nossos olhos, nos voltando para Ele, para que a gente venha reconhecer esse cuidado, que a gente venha se abster dessa preocupação, dessa inquietação e descansar no Senhor. Descansar é confiar na sua palavra, confiando que nós venhamos conhecer a sua vontade, o seu reino, o seu domínio,
venhamos conhecer o que Ele tem de fato para cada um dos seus filhos. E Ele nos fala por meio da sua palavra. Mas Ele manda aqui que a gente busque esse reino. Esse reino já está estabelecido. Agora Ele quer que eu e você o busque. Que Ele supre todas as nossas necessidades. Mas precisamos estar com os nossos olhos voltados para Ele. Que nós devemos ter confiança nele. O que a sua palavra diz quando ele diz que ele supre, cuida de cada um de nós, que aos seus amados ele dá enquanto dorme. Mas o que faz a gente viver de fato esse sustento, esse cuidado, essa provisão, é a gente se apropriar da sua verdade. É cada vez mais nos entregarmos aos seus caminhos. Busque esse reino em primeiro lugar, porque o ser humano ele foi ensinado a viver segundo o sistema da sociedade, a buscar primeiro as coisas. Mas o Pai Celestial, que nos amou de tal maneira que enviou o seu Filho amado Jesus Cristo, Ele quer nos resgatar, nos dar uma vida de salvação, de contentamento no seu reino, para que a gente venha ser firmado no Senhor. Supridos pelo reino, Ele vai nos conduzir nos caminhos dEle. Isso quer dizer que nós vamos estar no centro da sua vontade. Ele vai estar nos conduzindo, por isso nós vamos ser alimentados, sustentados, cuidados, protegidos. A posição que nós temos que tomar é posição de busca pelo seu reino, Ele nos acrescentará o que nós necessitamos. Por que o Senhor pede para a gente buscar Ele? Primeiro, o reino de Deus e a sua justiça. Porque isso confirma a nossa salvação. Porque isso faz com que a gente seja enraizados em Jesus, firmes em Jesus, tá? A prioridade é o Senhor, por isso que o Senhor pede para a gente o busque em primeiro lugar, porque o contentamento nós precisamos ter no Senhor, a satisfação é no Senhor, a fome que a nossa alma sente, ela precisa ser saciada em Jesus. Então, quando nós nos apropriamos deste reino, quando nós nos entregamos a este reino, aos cuidados do Pai, Ele se responsabiliza em acrescentar as demais coisas. Independente do que Ele nos acrescente, não tomará o seu lugar no nosso coração. A palavra do Senhor diz, onde tiver o seu tesouro, ali estará o seu coração. Às vezes há uma luta pela busca das coisas, mas o Senhor nos ensina primeiro a buscar o seu reino, a sua justiça, e as demais coisas Ele acrescentará. O contrário de fazer isso é uma quebra de princípio. E é por isso que o Senhor, segundo a sua bondade e a sua misericórdia, nos dá a oportunidade de nós voltarmos para Ele e o buscarmos e viver o seu reino. Em nome de Jesus. Por isso que nós devemos ser sábios e nos apropriar daquilo que primeiramente que Ele nos pede, para que em obediência àquilo que Ele está nos pedindo, nós vamos viver de fato esse acréscimo do Senhor, salvos, supridos, satisfeitos, saudáveis, segundo aquilo que Ele tem proposto aqui nessa palavra. Glória a Deus em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Pai bendito e Pai amado, nós te louvamos, nós te agradecemos pela tua benignidade. Vem com teu poder, meu Pai, em nome de Jesus. Que a gente te ame, Senhor, sobre todas as coisas, Senhor. O Senhor sabe exatamente do que os teus filhos amados, necessitam. Que a gente venha tomar, meu Deus, essa paternidade, confiar em Ti, Senhor, seguir as Tuas instruções, nos abster de toda e qualquer preocupação ou ansiedade, Senhor, mas sermos, em nome de Jesus Cristo, alimentados pela Tua palavra, que é a verdade. O Senhor, meu Deus, dá aos teus amados enquanto dorme. A tua palavra diz que bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Comerás do fruto do seu trabalho e será feliz e tudo irá bem com você. Nós te louvamos, nós te agradecemos pelo teu cuidado, Senhor, pela cura, pela provisão, pela proteção, pela salvação. Em nome de Jesus, amém. O Senhor te abençoe e te guarde em nome de Jesus, amém.